preparei um material, né, para a gente conversar, mas já decidi começar falando diferente, né, porque o Márcio trouxe um relato, através do teu relato, assim, me vieram muitas lembranças da época que eu trabalhei como psicólogo hospitalar. Eu trabalhei, então, eu sou aqui de Caxias, e eu trabalhei no Hospital Pompeia, que é um hospital de referência em politrauma. Então, todos os acidentes mais graves que aconteciam na cidade e na região, eles, né, as pessoas são levadas para esse hospital. Eu fiz o meu estágio lá, e eu acabei sendo contratada logo depois que eu me formei. E eu me lembro, assim, que foi muito, ao mesmo tempo que eu estava muito feliz, porque era um sonho muito grande trabalhar na área hospitalar, foi também um desafio muito grande, assim, porque às vezes eu estava na sala, o telefone tocava e o pessoal do pronto-socorro ligava e dizia, sobe aqui correndo. E eu desligava o telefone e meu coração disparava e eu ficava apavorada, porque eu não tinha a menor ideia do que eu ia encontrar lá, né? E aí, quando eu chegava lá, eu me deparava com as mais diversas situações, né? Sempre muito difíceis, muito dolorosas. Muitas vezes a equipe chamava, porque às vezes uma criança chegava em óbito e a equipe não sabia como contar para os pais, ou um adolescente, ou uma família inteira que tinha, né, falecido num acidente, enfim, as mais diversas situações, assim. E então foi um local que eu aprendi muito, 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 assim, né, que eu sou muito grata por ter vivido todas as emoções que eu vivi lá. E quando o Márcio estava falando, quando tu falou da questão que o material é uma desculpa, eu me lembrei muito de um paciente que eu atendi, que era da oncologia, e eu me lembro, assim, que o pessoal dos setores, assim, chamava muito, né, nos chamava muito o pessoal da psicologia. Geralmente o pessoal chamava para aquele paciente que era muito difícil, ou quando tinha um familiar muito difícil. Então, que eles já não sabiam mais o que fazer, já não, né, já estavam cansados, esgotados, então eles chamavam, né, chama a psicóloga, assim. E eu me lembro que eu me deparei com um senhor, e eu estava há pouco tempo no hospital, e ele estava em estágio terminal de câncer, e era um senhor que não tinha casado, não tinha familiares próximos, ele era de uma cidade do interior, então ninguém vinha visitá-lo, e a equipe estava muito penalizada porque ele pouco se comunicava, não tinha visitas e estava se entregando, estava assim, desistindo, e a equipe não sabia mais o que fazer. E eu me lembro que eu fui ver ele, assim, fui uma, fui duas, fui três vezes, ele nem se mexia assim da cama, nem para me olhar, né? E aí eu ficava pensando, meu Deus, o que que eu vou fazer, né? Que ponte eu vou encontrar para conseguir estabelecer, né? Ter a possibilidade de estabelecer qualquer coisa que fosse com ele, assim, né? E aí, como ele era um senhor de origem alemã, né? Ele era muito parecido com um tio meu que ama jogar cartas. Eu pensei, bom, vou botar um baralho no bolso do jaleco e vou ir para ver o que que acontece, né? Aí eu cheguei no quarto e aí eu disse para ele que eu tinha algo bem legal, assim, muito especial que eu queria mostrar para ele. E aí eu tirei do bolso e foi a primeira vez que ele me olhou, foi quando ele viu o baralho de cartas, né? E aí ele aceitou jogar a canastra comigo, né? E as primeiras vezes que eu ia visitar ele, a gente só jogava canastra, né? Só, né? Só entre aspas, né? Porque ali a gente estava começando a desenvolver um vínculo, né? E foi uma história, assim, muito bonita, porque o que que começou a acontecer, né? Então, eu combinava, assim, olha, né, amanhã não vou conseguir vir, mas depois de amanhã eu vou vir para a gente jogar de novo, né? Porque a próxima eu tenho que ganhar, né? Enfim, ia conduzindo dessa forma. E o pessoal da enfermagem começou a me dizer, Marita, tu não pode deixar de vir, porque ele toma banho e te espera chegar para vocês jogarem carta.
E aí eu acompanhei ele meses, né, jogando carta. Ele começou a me contar a história da vida dele, né? E foi assim para mim, né, uma grande oportunidade escutar, né, ele me contando a trajetória da vida dele enquanto a gente jogava canastra. Teve um dia que eu estava com ele e o médico chegou para fazer a visita e o pessoal da enfermagem disse: não, tu não pode entrar porque ele está com a psicóloga. É muito importante. Aí o médico disse: não, não ia ter outro horário. E ele entrou. Quando o médico olhou, eu estava jogando carta com ele. Vocês imaginem a cara que ele fez, né? E, enfim, assim, então, o que eu aprendi muito, né, no trabalho, assim, no hospital, é a ter flexibilidade, né, a buscar aquela intuição dentro da gente de como conseguir chegar, né, na pessoa, o que é possível para conseguir se conectar com a pessoa, né, e o quanto a gente tem que estar abertos, né, tem que, né, ser muito flexível, assim, né, e para mim isso foi um grande aprendizado, assim. E então eu começo a minha fala contando, né, um pouco disso, assim. O nosso tema, então, vai falar um pouquinho sobre a pós-pandemia e a saúde mental. Nós ainda estamos em pandemia, né? Então, a gente escolheu um pós-pandemia, mas acho que foi no sentido de trazer essa questão de que nós estamos voltando para a vida, né? As crianças voltaram para a escola, então nós ainda estamos em pandemia, mas a gente está voltando para a vida, né? Então, já cabe essas reflexões, assim, né? Que eu vou trazer um pouquinho para vocês hoje. Quando começou, né, uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, o meu esposo, ele trabalha em 3 UTIs, em 3 hospitais aqui de Caxias. Ele é plantonista, né, de 3 UTIs, esse é o trabalho dele. Então, de alguma forma, eu tive a oportunidade de acompanhar muitos bastidores da pandemia, assim, né. Eu me lembro que quando veio a notícia e a gente começou depois ver todo aquele caos acontecendo na Itália, foi um período assim de muito estresse, de muita preocupação, de muita ansiedade. Quando eu abraçava ele para ele ir para o hospital, eu me sentia uma mulher de soldado mandando o marido para a guerra, assim, no início, né, me despedindo sem saber direito o que ele ia viver, né, se ele ia contrair a doença, se a carga viral ia ser maior, ele podia ter uma complicação maior. Então, foram muitos temas, assim, né, e toda a questão de toda a adaptação que isso trouxe para a nossa vida, porque ele chegava a ficar 3, 4 dias sem vir para casa, então, como muitas mulheres, né, eu acabei absorvendo uma demanda maior da casa, né, da minha filha, que tem hoje 9 anos, né, então, essa foi uma realidade que muitas pessoas viveram, né, muitas mulheres se sentiram muito sobrecarregadas, né, porque por um período nós viramos profs dos nossos filhos, né, então foi um período, né, assim, de muito estresse e um período onde a vida nos jogou o tema da morte, né, nos confrontou com esse tema que é tão negado, né, que é tão difícil, mas que é tão necessário, né? E a vida trouxe, então, através da pandemia, né, nos confrontou com esse tema da morte, assim. E eu confesso para vocês assim que quando começou o ano passado a pandemia, né, teve aquela enxurrada de lives e muitas coisas boas. As pessoas, acho que muitas pessoas conseguiram trazer muito da sua criatividade. Então a gente viu trabalhos lindos, muita criatividade, assim. E eu me lembro assim de ao mesmo tempo que a gente estava vivendo coisas tão, né, medo, inseguranças, incertezas, ao mesmo tempo, muitas pessoas trazendo assim, bom, o quanto a partir disso que nós estávamos vivendo, o quanto nós iríamos nos transformar enquanto sociedade, enquanto coletivo, né? As pessoas trazendo muito, eu nunca mais seremos os mesmos, né? Uma espécie de revisão de vida, né? De olhar o que é uma prioridade, o que tem realmente sentido na vida da gente, né? Mas eu confesso que eu estou um pouco apreensiva, porque eu acho que agora que as atividades estão voltando, a sensação que eu tenho, né, é que
esse grau de consciência, talvez que eu tinha uma expectativa, ele, em muitas pessoas, ele não está se sustentando, né? E a gente vê, assim, meio que as pessoas retomando naquele automático, né? Então, por isso que eu acho que é tão importante o nosso encontro de hoje também, né? De a gente poder olhar para esse tema, né? A gente não pode ter passado por tudo que a gente passou e voltar para a vida igual, assim, né? Isso é um sinal de que a nossa saúde mental não está bem, né? Porque a gente não está até, digamos que, aproveitando, né, a condição psíquica que nós temos, né? De realmente se conectar com essa experiência, né? E entender para que ela veio para nós, né? Se nós, né, enquanto pessoas que estão nesse momento aqui vivendo encarnadas, né, é porque realmente a gente tem algo, né, para viver através disso, ou alguma reflexão, alguma contribuição, né? Então, eu vou compartilhar uma tela aqui para a gente, né, ir conversando um pouquinho, mas eu gostaria de deixar esse questionamento, assim, né? Quando a Dê me falou do tema, me pegou muito na coisa assim, bom, o que nós esperamos do mundo pós-pandemia, né? Eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão, né? Então, assim, né? Uma das questões, né? Falando da saúde mental, que eu acho que é bem importante, a gente tem uma realidade, né, que já existia antes, né? Então, eu peguei alguns dados aqui da Unicef, né, falando do impacto, assim, nas crianças, por exemplo, né, nos adolescentes, e a própria Unicef coloca, assim, que, na verdade, a pandemia é só a ponta do iceberg, né? Já tínhamos uma situação muito difícil e muito delicada, que acabou talvez se agravando e aparecendo mais, né, a partir da pandemia, assim. Então, a gente tem estimativas, assim, né, que são assustadoras, né, se a gente for pensar do volume de crianças e adolescentes que já estão sendo diagnosticadas com transtornos, né. Claro que a gente sabe que não se fecha diagnóstico, né, em crianças e nem em adolescentes, né, se levantam hipóteses para saber como medicar, por exemplo, né, como conduzir para tratamentos, né. Também a questão do suicídio entre os adolescentes, né, e acho que é algo assim que para mim me chamou muita atenção na pandemia, como as crianças e os adolescentes, então, né, tiveram um período de isolamento maior em função do fechamento das escolas. Me chamou muito a atenção o tipo de postagem, né, nas redes sociais que muitos adolescentes foram fazendo, assim, de expor, assim, né, muito da sua intimidade, desde a exposição do corpo, a exposição do que estava vivendo, às vezes a exposição até de cortes, né, daquelas condutas de automutilação, fazendo uma descrição ali no coletivo, né, tão exposto, né, e o efeito que isso foi tendo, assim, né, quase que para alguns adolescentes normatizando, né, quase que faz parte da adolescência, né, viver determinados comportamentos, assim, e aí a gente também vai se dando por conta, né, o quanto nós, como arte-terapeutas, temos uma função social também, né, de ajudar numa própria educação, né, para o uso das mídias, né, digitais, assim. Eu tenho trabalhado muito com as crianças e com os adolescentes e até com os adultos. É uma história que eu gosto muito de contar, né, que vem dos índios norte-americanos, né, que eles usam a questão de como eles têm uma vida muito coletiva, então eles, quando o índio está crescendo, né, ele é criança, ainda eles convidam a criança para escolher um local próximo né, o local onde eles moram, e que ele escolha um lugar e que aquele espaço vai ser só dele. Ele pode construir algo naquele espaço com pedras, ele pode fazer uma casinha, então eles disponibilizam materiais, ajudam ele a construir.
e ensinam que aquele espaço é o espaço sagrado dele, onde ele pode ir para refletir, onde ele pode deixar as coisas que são mais importantes para ele, e que naquele espaço nem o pai e a mãe podem entrar sem a autorização dele, né? Aquele espaço é o espaço sagrado dele. E o quanto a gente está perdendo esse contato, como que é sagrado, né? Antigamente, fazer uma refeição em família era sagrado, né? Aquilo era vivido como um ato sagrado, né? Brincar com um filho era um ato sagrado, era vivido, né? Com toda essa intensidade de algo que é muito sagrado. E eu que atendo muitas crianças, assim, percebo o quanto, né, as crianças gostam de vir hoje para sessões de terapia e de arte-terapia, porque ali eu estou conectada, entregue a eles, assim, né? E muitas vezes, assim, a criança vem e ela não, às vezes até os pais dizem, olha, lembra de contar tal coisa para a Marita, e muitas vezes ele chega lá e ele nem lembra de contar aquilo que angustiou durante a semana, né? Porque aquele contato com o lúdico, né, com a expressão, com os materiais, é tão prazeroso, né, que realmente a criança se conecta com a vida naquele momento, né? E, bom, né, a questão, então, da pandemia, né, a questão dos lockdowns, então, as crianças acabaram ficando, né, muitas crianças, assim, de uma classe, de repente, média alta, né, acabaram, então, tendo uma utilização dos celulares, né, dos jogos muito intensamente. Crianças, né, de uma realidade, assim, com uma dificuldade financeira, ficaram, né, pelas ruas, né, compartilhando, assim, de momentos com os grupos, ou seja, né, se teve uma dificuldade muito grande de como aproveitar essa realidade da casa, né, e a gente percebe que houve também uma dificuldade muito grande com relação à educação, porque a grande maioria das escolas pegou o método tradicional e transformou ele na modalidade virtual. Então, muitas crianças não se adaptaram, tiveram um sofrimento emocional muito grande. Muitas crianças tiveram, inclusive, sintomas, né, de ansiedade, sintomas até que se vê no burnout, né, que é mais comum a gente ver em profissionais da saúde, né, que é aquela exaustão, aquela sensibilidade, dificuldade com sono, se começou a ver, inclusive, em algumas crianças, né, frente, por exemplo, até a quantidade e o volume de conteúdos que muitas escolas passaram a colocar, né, e todas aquelas horas que a criança tinha que ficar na frente da tela acompanhando a aula, né. E, por outro lado, muitas crianças que demoraram muito tempo para receber materiais, né, e que muitas vezes os pais não tinham nem condições de ajudar a organizar, né, uma rotina de estudos e até conseguir auxiliar, né, essas crianças e os adolescentes. Então, trazendo, né, também hoje uma questão, né, de atraso escolar muito grande, né, e um abandono Marita, escolar. Oi? eu sou a Zana de novo, do Sim, recadinho que está acabando o seu tempo. tá bom, meu Dois Deus. Então, minutinhos para vamos encerrar. lá. Não, então vamos lá. Eu vou no essencial, né? Tá bom. Uma questão importante, eu acho que falando em saúde mental, né, que a gente, então, aproveitando esses 2 minutos que eu gostaria que nós ficássemos atentos, assim, é a questão, né, eu tenho visto e escutado muitos relatos, por exemplo, de pessoas, né, que tiveram a Covid e que ficaram internadas por longos períodos de tempos, e as pessoas têm manifestado muitos sintomas de estresse pós-traumático, né? E isso é algo muito interessante, assim, porque eu tinha tido a experiência através do hospital, né, de pessoas que, por exemplo, passavam por uma amputação, por um acidente muito grave, né, porque o estresse pós-traumático, ele vem quando a pessoa tem uma vivência muito próxima de morte, né, e a pessoa fica, então, depois com uma hipervigilância, ela fica com flashes, né, de momentos que ela viveu, né, de muita proximidade com a morte, o humor fica muito deprimido, a ansiedade também, né, um medo constante. Então, a gente, né, eu acho que tem que ficar muito atento a isso, porque todo mundo está falando muito da reabilitação física dos pacientes que tiveram COVID, né, pela perda muscular, pela questão respiratória, mas é muito importante também a
a reabilitação emocional. E nesse sentido, a arte-terapia tem muito a contribuir, porque o que me levou muito para a formação de arte-terapia, né? Como eu tenho a formação em luto, eu recebo, né, hoje no consultório, e trabalhei muito nas instituições com pessoas em processos de luto. O luto é uma dor muito grande, muito intensa, é a maior dor, né, que se pode viver, até porque nós não temos uma educação para a morte, né, que faça com que desde a infância a gente já se relacione com esse tema de uma forma natural, né? Então, o que eu vejo, assim, né, a gente precisa, né, estar muito atentos, assim, à forma como as pessoas estão elaborando todas essas experiências, né, que nós vivemos através da pandemia. Muitas pessoas não puderam fazer um processo de luto mais adequado, porque a gente sabe que as pessoas que faleciam por Covid, os caixões, então, né, eram fechados, se tinha muito pouco tempo, né, para fazer a despedida. Então, o quanto nós, como arte-terapeutas, podemos auxiliar as pessoas, né, criando rituais nas sessões de arte-terapia, criando, né, às vezes, símbolos, tanto para representar a dor do que foi vivido, cartas de despedidas, objetos que se possa criar, né, e que se possa, de alguma forma, enviar, né, mentalmente para o nosso ente querido como uma forma de despedida. E uma coisa muito importante, assim, eu acho que a arte-terapia, ela tem muito a contribuir, porque são dores, às vezes, muitas vezes, que as pessoas não conseguem colocar em palavras, né, e foi isso que me levou a buscar a formação em arte-terapia, né, porque muitas vezes as pessoas diziam, Marita, eu tenho uma angústia, mas eu não sei, eu não entendo, eu não consigo te explicar. E foi aí, né, e é nesses momentos que a gente pode, então, realmente, né, buscar outros caminhos para que a pessoa se expresse, né, a própria questão, por exemplo, até da automutilação dos adolescentes, ela está muito relacionada. Muitas vezes eles dizem que é a única forma que eles conseguem expressar a dor deles, né? Então, eles verbalizam isso, que é uma expressão da dor. E nós, né, trabalhamos com a possibilidade de encontrar caminhos e ajudar a pessoa a expressar o que ela está vivendo, a se expressar. Então, vocês percebam o longo caminho, né, e todo o referencial que nós temos realmente para contribuir para a saúde mental das pessoas, né? Para finalizar, né, então, eu deixo essa pergunta, né, será que está havendo um cuidado e atenção aos impactos da pandemia, né, e às reais necessidades das pessoas? Que a gente possa ficar com esse questionamento enquanto arte-terapeutas, né, para que a gente seja talvez aquela pessoa que dê a cutucada, né, e ajude as pessoas a se questionarem e não voltarem para o automático, né, inclusive nem nós mesmos, né. E aqui eu trouxe muitas coisas, né, mas o que eu queria trazer para vocês é que, então, o meu referencial é a partir da psicologia junguiana, né, e o Jung traz, assim, muito, né, a questão de que dentro de cada um de nós, né, está, né, a possibilidade de cura, né, e isso é arte-terapia, né, porque quando a gente compartilha de materiais, né, e outra questão também que eu queria deixar, assim, de ideia, né, eu tenho procurado trazer muito a ideia para as pessoas, né, não utilitária dos materiais, mas, bom, o que que nós podemos aprender com o barro, o que que a argila tem para nos ensinar, o que que a água pode nos ensinar, né? E não apenas, assim, uma visão, né, de utilizar, né, aquele recurso, mas não, de que a gente possa ter uma troca, porque os materiais, né, todos os elementos da natureza têm muito a nos ensinar. E aqui eu queria só que vocês olhassem essa imagem, né, que eu achei muito bonita, assim, que eu queria falar da questão, assim, da importância de nós, né, arte-terapeutas, estarmos, né, muito conectados, né, com o sentido do que a gente está vivendo e não entrar no piloto automático, né, porque o Jung, ele tinha uma frase que ele dizia que ninguém leva alguém até onde já não tenha chegado, né. Então, a gente precisa, né, realmente viver a arte-terapia em nós, né, seja num processo terapêutico, seja numa autoexperimentação, como o próprio Jung fez,
com o mundo das imagens internas dele, né? Para que realmente a gente possa, né, conduzir as pessoas, né, para lugares onde elas desejam e precisam talvez chegar, né? E para finalizar, então mais uma frase aqui do Jung, né, que está muito relacionada àquilo que nós como arteterapeutas acreditamos, né, que dentro de nós tem a potencialidade, né? Então o Jung dizia que só aquilo que nós somos realmente tem o poder de nos curar, né? Eu acho que o nosso objetivo, o nosso olhar, né, da arte-terapia, e a arte-terapia para mim como psicóloga me trouxe muito isso, assim, sair daquele olhar patológico, né, que a gente aprende lá na universidade, né, e olhar para a saúde, né, olhar para a potencialidade de cada um. Né? Muito obrigada, né, fico à disposição também, né, que a gente possa ter mais encontros assim, porque eu acho que cada um de nós aqui tem muito que compartilhar, né? E são reflexões assim fundamentais, né? Que a gente tem até uma responsabilidade, né, social de tocar nesses temas, né, para que eles fiquem vivos e a gente produza vida em cima disso, né? E não deixe a vida se estagnar. Né? Então, muito obrigada. Posso só fazer um comentário que eu vi aqui? Claro. Eu vi aqui uma fala, né, que nós somos potências apesar do adoecimento, né? Isso também foi algo que eu aprendi no hospital, assim, muito, que existe a questão de ser e estar doentes, né? Então, nós podemos ter uma doença, mas nós não somos aquela doença, né? E o nosso trabalho é justamente ajudar a pessoa a fazer consciência disso, né? De que ela pode ter uma doença e ser uma pessoa muito saudável, né? Então, enfim, gostei muito desse comentário, me fez pensar nisso também.